Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu queria vos deixar uma palavra que se encontra no livro de João. João capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós observamos essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, porque os samaritanos eles não se davam bem com os judeus. E Jesus ele vem e fala para a mulher que eles adoravam o que eles não sabiam, mas eles o adoravam o que sabiam. Por que Jesus ele cita este exemplo? Para deixar para nós que verdadeiramente nós temos que adorar a Deus conhecendo a Deus. Nós temos que, ao nos convertermos a Deus, procurar ter a proximidade com Deus, ter um íntimo com Deus. Porque muitas pessoas dizem que adoram Deus, que fazem para Deus, que estão diante de Deus, mas muitas das vezes o seu coração ele pode se encontrar longe de Deus. E o que importa para a sua vida e para a minha vida é a intimidade que você tem que adquirir para com Deus. Você tem que adquirir para com Deus um íntimo profundo de pai para com filho, de amigo, maior que isso. Porque nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E é importante quando o ser humano ele passa a entender que o que realmente vale nas nossas vidas é a meditação. Você tem que meditar em Deus. Se eu não meditar em Deus, o que eu estou procurando correndo sem proveito algum. Porque não adianta eu ler a Bíblia se eu não tiver intimidade com Deus. Não adianta eu ler a Bíblia se eu não tiver momentos de meditação na Bíblia. Se eu não meditar em Deus, como eu posso conhecer Deus? Se Deus ele é espírito, se precisa que nós venhamos estar com o nosso espírito ligado para com Deus. Nós vemos um grande exemplo de um homem que ele se tornou um homem conhecido do coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu vários e vários salmos de louvores a Deus, de meditação com Deus. Por isso ele se tornou homem segundo o coração de Deus, como diz no livro de 1 Samuel 13, versículo 14. No livro de Salmo 23, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo assim, o Senhor é meu pastor. Davi estava dizendo dessa forma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi ele tinha intimidade com Deus. Ele meditava, ele estava ali com sua harpa, louvando em todas as horas. E se nós observarmos, é isso que conta. Não pense que você vai ser conhecido por Deus, ou eu vou ser conhecido por Deus, porque o meu nome é conhecido no mundo, porque eu tenho estudo, curso de teologia, porque eu tenho doutorado. Não é assim. Não é assim. Uma oração, para ela ser ouvida, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir da alma. Um homem, para ele ser conhecido diante de Deus, ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa se tornar um filho de Deus com amor, na real. Não pense, hoje as pessoas estão imaginando da seguinte forma: não, se eu falar mais alto na igreja, eu vou ser reconhecido por Deus. Se eu falar mais bonito, eu vou ser reconhecido por Deus, vou ter autoridade. Mas na realidade está tentando impressionar uns aos outros. E quando você procura impressionar o ser humano, é sinal de que a sua intimidade com Deus está pouca. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele não procurou se aparecer para os homens. Quanto mais o ser humano, ao querer se aparecer para os homens, você está buscando glória.
Você está procurando glória. E não é dessa forma. No livro de Eclesiastes 5, no versículo 5 diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos e da voz do tolo as muitas palavras, multidões de palavras. O que isso quer dizer? Que quando muitas das vezes o homem medita, ele não precisa nem falar tanto, que Deus ele ouve. Mas quando o homem ele fala demais, ele acaba não meditando. E o que importa é a meditação. Você tem que desenvolver esses momentos com Deus. Tem pessoas que estão achando que vai ser reconhecido por Deus porque fala demais, porque estudou mais, tem cursos, porque dá os bens aos pobres, porque abençoa os pobres, dá esmola, e não é dessa forma. Nós observamos também no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Nós entendemos o que com isso? Quem ama, medita. Quem ama, desenvolve uma intimidade profunda. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, se entrega, se dá, se doa. E ainda que nós distribuíssemos todos os nossos bens aos pobres, e nós não tiver intimidade com Deus, amor para com Deus, para com o nosso próximo, o que nós poderemos adquirir de Deus? Nada. A salvação não vem das obras. Nós encontramos também aqui no livro de Romanos 2, versículo 8 e 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como uma pessoa pode andar nessas boas obras se ela não estiver o íntimo com Cristo? Porque só Jesus Cristo não pecou diante de Deus. E a salvação vem por Jesus Cristo quando nós procuramos meditar na palavra, procurar ter um íntimo com Cristo, um íntimo com Deus, amar a Deus, amar a Cristo. Não pense que você vai buscar glória diante dos homens e vai ser reconhecido por Deus. Não, eu posso viver no anonimato, mas se o meu coração está focado, vivo em Deus, eu estou sendo reconhecido por Deus. Se você procura intimidar o seu irmão com palavras bonitas, você está se distanciando de Deus. Procura buscar a Deus no anonimato. Procura intimidade com Deus no anonimato. Agora, a revelação das coisas que Deus te dá no anonimato é para você lançá-las com seus irmãos. Mas o íntimo com Deus é seu e Deus. Jesus ele fala aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, eu vou ler rápido. Mateus capítulo 6, o versículo é o 5. É interessante, a palavra de Deus é importante para nossas vidas, porque é nela que nós aprendemos como devemos agradar a Deus acima de tudo. Diz assim, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O 7 diz assim, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deu para você entender o que realmente Deus quer de nós? Deus quer um coração limpo, um coração voltado a Deus. O versículo 8 diz assim,
não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus, ele conhece o nosso coração. No livro de Jeremias 17:10, 9 e 10, a palavra está dizendo que Deus, ele esquadrinha o coração do homem. Você não precisa impressionar o homem. Você não precisa mostrar para o homem que você é o tal, que você sabe mais, que a sua igreja é melhor, que os seus irmãos são os melhores. Até porque todos nós éramos gentios, fomos achados pela misericórdia de Deus e adotados como filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso está no livro de Efésios, 1, versículo 5. Nós fomos adotados como filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você não tem exclusividade. Eu não tenho exclusividade. Por que se gloriar? Por que se gloriar? Tem um íntimo. Busque ter intimidade com Deus. Busque meditar na palavra. Orar com sinceridade. Amar o Senhor. Se doar. Se dar por inteiro a Deus. E Deus, ele tem muitas coisas para te entregar quando verdadeiramente você se torna um verdadeiro adorador. Alguém que busca Deus em espírito. Deus é espírito. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, no espírito. Isso está no livro de Colossenses 3. Se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de lá de cima e não as que são daqui da terra. Quando eu começo a entender dessa forma, Deus, ele tem muito para fazer na minha vida. Deus, ele tem muito para fazer na tua vida. Que Deus abençoe, que você possa procurar ter um íntimo com Deus, meditar em Deus. Esqueça as coisas que as religiões têm colocado, igrejas religiosas têm colocado na sua cabeça. Procure ter um íntimo com Deus. Isso é o que vai te levar à salvação eterna. É o seu íntimo com Deus. É o seu conhecimento espiritual, não somente das letras, que te levará à salvação eterna. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.